Palavra Rema, um tempo de esperança para a sua vida. Um programa da Igreja Evangélica Remanescentes do Reino de Deus. Apresentação, Pastor Rafael dos Anjos. Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos começando agora o nosso programa e eu tenho certeza que nós todos seremos grandemente abençoados. Nós temos um testemunho fantástico hoje. Vamos fazer uma entrevista com uma pessoa que foi extremamente abençoada pelo Senhor e teve a cura de uma enfermidade muito grave. Uma enfermidade que muitas pessoas, quando recebem o diagnóstico, já remetem à morte. É isso mesmo, então não sai daí. Tenho certeza que todos nós vamos ser grandemente abençoados. Convide as pessoas a assistir com você essa programação. Fique com a gente. A gente vai para um breve intervalo e a gente volta já já para falar com essa pessoa e ouvir esse grande testemunho. Um abraço e até logo. Igreja Remanescentes do Reino de Deus, uma família de braços abertos esperando por você. Rua Marechal Floriano Peixoto, 432, Centro Timbó, Santa Catarina. Maiores informações, remanescentes.org. E nós estamos aqui com o Ronald Schmidt, que recebeu um milagre fantástico e ele vai compartilhar um pouquinho com a gente. Ronald, tudo bem? Tudo bem, pastor. Então, houve um momento nesses últimos meses em que você se deparou com uma situação muito difícil da sua vida. Você podia compartilhar um pouco conosco? Bom, pastor, foi em agosto de 2015, num retiro espiritual da igreja, chamado Encontro com Deus. E naquela primeira noite, na madrugada, eu comecei a sentir dores muito fortes no abdômen, logo abaixo das costelas, que ficava difícil respirar. E até pensei em sair do encontro e ir para casa ou procurar um hospital. Mas no sábado de manhã, acordando, as dores haviam diminuído um pouco. E no passado dia e no domingo foram diminuindo. E na segunda-feira à noite as dores voltaram novamente com força total. E ficando impossível deitar porque não conseguia respirar. E aí começou uma luta procurando auxílio médico, procurando fazer exames. E depois de muitos exames veio a notícia. Ronald, antes de você relatar qual foi o diagnóstico, quando você percebeu essas dores, quando você sentiu essas dores, é bom você que está nos assistindo para poder, porque nessa época de tecnologia, nesse tempo de tecnologia, quando a gente sente uma dor, é normal que nós vamos para as redes, para a internet e procuramos lá no Google, né? A gente coloca as dores que a gente tem para de repente descobrir já o que é. Você chegou a fazer isso também? Cheguei a fazer e até o primeiro médico que eu consultei, ele me deu o diagnóstico da mesma coisa que eu achei o resultado na internet, que seria um descolamento da cartilagem das vértebras, aqui das costelas. Sim. E que seria coisa simples, que não teria, em alguns dias passaria aquela dor. E isso certamente te trouxe um certo alívio. Sim, trouxe um certo alívio, mas como as dores se intensivaram e não conseguia deitar para dormir, procurei um outro médico, um médico da família, que realizou alguns exames. Certo. E aí, fazendo esses exames, demorou muito tempo para que você recebesse o resultado? Não, acho que até já foi providência divina, que os exames assim foram muito rápidos, até pela insistência do médico. Questão de uma semana eu já estava com os resultados na mão. Esse médico que te consulta agora para solicitar esses exames é o mesmo médico que a princípio falou que poderia ser esse problema na cartilagem? Não, foi um outro médico, um outro profissional, sim. E aí, depois que na hora que ele te consultou e pediu os exames, ele já te deu algum pré-diagnóstico? Não, ele consultou, né? E aí ele chegou à conclusão que havia alguma coisa errado no lado esquerdo, abaixo das costelas. Ele conseguia apalpar algum volume, só que não sabia certo o que era. Sim. E aí, então, solicitando o exame, resultado? Câncer. Câncer. Que tipo de câncer? Linfoma. Isso, para você que está nos assistindo, linfoma é como se fosse uma leucemia? Ele ataca os linfonodos, baço, e também já tinha atacado a medula óssea.
Ok. Então, quando você recebe esses exames, você sabe que você tem câncer, mas ainda não sabia a intensidade desse tumor. Não sabia, mas no momento que o médico falou a palavra câncer, depois disso ele falou muitas outras coisas ainda, só que eu não me lembro de nenhuma. Porque quando a gente escuta essa palavra câncer, a primeira coisa que vem à mente é: estou morto. Exatamente, você que nos assiste, isso é uma realidade. Todas as pessoas, quando recebem o diagnóstico do câncer, a primeira coisa que remete à mente dela realmente é isso mesmo que o Ronald falou, é a morte. Ou, normalmente, as pessoas quando recebem esse diagnóstico ainda olham para o médico e perguntam a ele: doutor, quanto tempo eu tenho de vida? Você chegou a fazer essa pergunta, Ronald? Não cheguei a fazer essa pergunta porque no momento que ele falou a palavra câncer, é como que se abriu um buraco que eu não via mais futuro na minha vida. Sim. Então, logo em seguida foi feita uma biópsia para análise do tumor. Aí continuaram outros exames, biópsia. E a dor, Ronald, ela persistia? Sim, eu fiquei 3 meses praticamente dormindo sentado porque eu não podia deitar. Se eu deitasse, eu ficava com falta de ar. Porque o meu baço, que um tamanho normal de baço é de 12 centímetros, o meu estava com 24 centímetros. O dobro do tamanho. Então isso comprimia o pulmão, o estômago. Então no momento que eu deitava, a respiração eu não conseguia puxar ar. Então eu fiquei uns 2 meses, 3 meses dormindo sentado e com muitas dores. E o pior ainda é que quando você recebe um diagnóstico como esse, além da enfermidade, que já é algo muito ruim, muito difícil, como o Ronald bem falou, o chão se abre, então a nossa mente, nós começamos a pensar em outras coisas piores além do câncer, que é inclusive a morte, como aqui foi relatado. E é um deserto mesmo que a pessoa passa a atravessar a partir daquele momento, às vezes com uma expectativa de uma cura, mas muito pequena diante de uma enfermidade na qual já avançou muito a medicina, mas que ainda é um limite que existe para os médicos. A gente sabe muito bem disso. Então, a partir de então, além do câncer, tem a dor, tem a tristeza, a angústia, que vai entrando no coração neste momento, não é mesmo, Ronald? Com certeza. Eu levei uns 15 dias, pastor, para voltar a ter chão. Mas graças a Deus, a minha fé permaneceu, graças a Deus, ao meu pastor. Que bom, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Ronald, só para as pessoas que estão nos assistindo, né? Porque você é cristão há muitos anos, né? Na verdade, desde o berço, né? Você é do berço cristão. E mesmo diante de tanto tempo de caminhada com Jesus, quando recebe o diagnóstico, mesmo assim, ainda abala, não é mesmo, Ronald? Sim, eu acho que é normal, porque nós continuamos sendo seres humanos. Exatamente. E uma notícia dessas, eu acho que abala qualquer um. E é importante a pessoa que está nos assistindo entender isso, porque às vezes a pessoa pensa assim, não, tem que ter coragem, vamos encarar. Sim, a gente sabe disso, mas nós temos algo que Deus nos deu, não é, Ronald? Que é o sentimento. E a gente com certeza fica abalado naquele momento. A Bíblia diz, no Salmo 50, verso 15, que a gente pode no dia da angústia clamar o Senhor, ou seja, tem o dia da angústia. Mesmo com Deus, nós temos os nossos dias de angústias, mas o texto diz que se nós clamarmos ao Senhor no dia da angústia, Ele nos ajuda e o nome dEle é glorificado, né? Além desse médico, Ronald, você procurou outro médico ou ficou no tratamento com esse médico? O primeiro médico que realizou essas tomografias e tudo, ele como não é um médico especialista, ele me encaminhou um outro médico especialista na área. Certo. Uhum. E aí quando o médico recebe esse diagnóstico, existe uma escala no câncer? Algumas pessoas dizem, olha, pastor, de 0 a 10 o nível dele era tal. Existe alguma coisa? Sim, nesse caso existe e, como eu falei, já os linfonodos estavam afetados, mas também já havia infiltração na medula óssea. Então já estava num certo nível bem... Se a gente fosse enumerar, não sei se você consegue me passar, mas de 0 a 10, uma escala, o teu tumor era... acredito que estava em 7. 7, então era um caso bem grave mesmo. Sim. E no momento em que foi feita a biópsia e veio o resultado, era de ordem benigna ou ordem maligna? Ele não tem uma identificação clara nesse tipo. Né? Mas se não houvesse tratamento, o resultado seria inevitavelmente a morte. Olha só. Então, aí depois que o médico olha esse exame, aí ele te propôs um tratamento. Sim, ele propôs um tratamento de quimioterapia.
algumas sessões da quimioterapia que até aquele momento eu não sabia como seriam feitas, mas depois, entrando em mais detalhes, seriam 6 sessões da quimioterapia chamada vermelha, que é a mais forte que tem, e depois mais 12 sessões da quimioterapia de manutenção. Então, no total, são 18... São 18 sessões. Seriam 18 sessões de quimioterapia. Isso de quanto em quanto tempo, Ronald? As 6 primeiras foram de cada 30 dias. Aham. E depois as 12 de manutenção, uma a cada 60 dias. Entendi. Sem a garantia de que houvesse a cura. Sim, não tinha garantia. Esse era o tratamento. Era um tratamento inicial. Sim. E aí então acontece de você receber esse diagnóstico, isso traz um desequilíbrio, né, em toda a família, na verdade. Como que a família recebeu essa informação, Ronald? Com certeza, no começo com muita tristeza, com muita angústia, mas depois o fato de todos já terem aceitado Jesus, de todos já estarem caminhando na palavra de Deus, também se viram confortados por esse Deus. Amém. E é bom que você fala isso porque a gente vai para um pequeno intervalo e a gente volta já já porque essa é a parte que eu chamo de testemunho, né? No momento que você recebe um diagnóstico, algo que você não esperava, e então realmente o chão se abre, você não sabe muitas vezes nem para onde andar, como o Ronald falou, 15 dias para ele conseguir estabilizar novamente, mas de repente, em algum momento dessa história, Deus interviu, na verdade Deus estava no controle de todas as coisas, porque a Bíblia diz em Romanos 8:28 que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, houve uma contribuição para isso que na hora a gente não entende quando a gente está na luta, mas houve. Mas no momento certo, Deus interviu. E quando Deus interviu, aconteceu um milagre. E nós vamos falar sobre este milagre no próximo bloco. Não saia daí. Fique com a gente que a gente volta já já. Igreja Remanescentes do Reino de Deus, uma família de braços abertos esperando por você. Rua Marechal Floriano Peixoto, 432, Centro Timbó, Santa Catarina. Maiores informações, remanescentes.org. Falávamos com o Ronald Schmidt sobre o testemunho, como eu falei, né? O momento em que foi descoberto o tumor, o câncer, e que realmente o chão se abriu e que naquele momento a família... graças a Deus foi um ponto de apoio, mas a pergunta que eu começo já nesse bloco, Ronald, é o seguinte: e como é que ficou a fé quando você descobriu o tumor? Bem, pastor, a fé até abala um pouquinho. Não chega num primeiro momento que ela abala. Só que a gente não pode continuar nesse abalo. Nós temos que fazer a nossa parte, lutar e seguir em frente. Sempre esperando em Deus. É bom isso que o Ronald falou, porque, gente, a fé em Deus faz a gente acreditar no impossível. E como o Ronald falou, a gente é abalado sim, porque nesse momento o sentimento tenta trazer uma informação na mente para nos desvirtuar da fé em Deus. Da fé que Deus pode operar um milagre. Natural isso, mas como o Ronald falou, e eu acho isso muito interessante, é que nós não podemos deixar-nos levar pelo sentimento, mas continuarmos baseados naquilo que Deus falou. E se Deus curou, Deus cura e Deus curará, por que Deus também não pode operar um milagre na minha vida? É bom falar que Ele não tem essa obrigação de fazer isso, mas se Ele quiser fazer, Ele faz. E aí, Ronald? Diante dessa situação, a fé foi abalada, mas não perdeu a fé, porque você continuava acreditando que Deus poderia fazer um milagre, então? Sim, com certeza. E logo depois que eu descobri que eu tive o diagnóstico do câncer, uma das primeiras coisas que eu fiz foi, o pastor deve lembrar, convidar o pastor para vir na minha casa para orar comigo, até para fortalecer a minha fé mais ainda. E realmente essa visita aconteceu e aquilo já foi um conforto para mim, para minha esposa e para toda a minha família. Sim, eu lembro sim, Ronald, perfeitamente desse dia em que eu fui na sua casa e que você estava muito abalado, né? A sua esposa, a Marli, também muito abalada por essa situação. E eu lembro de uma frase que eu falei para você, Ronald. É nessa hora que a gente tira a fé do bolso para utilizá-la. Porque a gente diz que a gente tem fé, mas são em momentos de dificuldades como essa que Jesus falou em João capítulo 16 que no mundo nós vamos ter aflições, mas é para ter bom ânimo, ou seja, nós precisamos estar animados em Deus. E é nessa hora que a gente remove a fé do bolso e coloca ela em prática. Por quê?
Porque quando a gente lê a palavra, quando a gente ouve a palavra de Deus, a fé é gerada no nosso coração, a teoria ela entra. Então nós precisamos passar por dificuldades ou temos que passar por situações onde que então nós utilizaremos a nossa fé de forma prática. E foi isso que aconteceu então, Ronaldo. Era hora de usar a sua fé, né? Com certeza, pastor. E depois dessa visita, a minha fé até foi, vamos dizer assim, ativada. E procurei ainda mais me achegar a Deus, não faltar aos cultos, perseverar na oração e buscando cada vez mais a Deus. As pessoas têm uma leve tendência, Ronald, eu percebo isso nessa caminhada com Cristo, que às vezes a luta afasta as pessoas do Senhor. A pessoa descobre uma enfermidade, uma anormalidade, passa por uma crise financeira, uma crise emocional, existencial, uma crise no relacionamento e ao invés de buscar o Senhor, ao invés de orar, ao invés de congregar e buscar a palavra de Deus que vai gerar fé, elas se encavernam. Elas se escondem dentro de casa, elas procuram não se isolar, essa é a palavra, né? Buscam o isolamento. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina, nós não temos que nos isolar. Nós temos que buscar ao Senhor, porque é em Deus que Ele pode operar um grande milagre. Então você continuou vindo aos cultos? Sim, frequentava os cultos, mesmo naquela rotina de exames, porque foram muitos exames, muita correria atrás de médico e de exames. Mesmo assim, frequentava os cultos, porque eu creio que aqui é o lugar, não que em outro lugar não seja, mas aqui é o lugar onde nós vamos realmente sentir mais a presença de Deus. Amém. Eu acredito que a igreja somos nós sabemos muito bem disso, a Bíblia fala sobre isso, né? Mas existe o templo onde a igreja se reúne para cultuar a Deus. E a bênção do Senhor é estabelecida entre os irmãos. A Bíblia diz, né, que quando a gente vive em comunhão, a bênção é estabelecida sobre aquele lugar. E é num ambiente como esse, que é um ambiente propício realmente para que um milagre aconteça. Muitas pessoas passando por situações às vezes piores que a nossa, mas que estão ali firmes, orando, clamando. E quando dois ou mais se reúnem no nome do Senhor, a Bíblia diz, ali o Senhor está e mais, ali o Senhor se manifesta. E as dores continuavam, Ronald. As dores continuavam e foi esse início da cura. Foi num culto de quinta-feira à noite, culto da Vitória. Uhum. Foi um culto onde a gente, na verdade eu vim só, mais para entregar para um outro casal a estadia do retiro de casais que iria acontecer na semana seguinte. É um retiro de casais que a gente já vinha pagando durante o ano, mas em virtude das dores, em virtude do desconforto, eu vim naquele culto na quinta-feira à noite para abençoar outro casal. Mas aquele culto foi determinante no meu processo de cura. Porque naquele culto eu senti realmente Deus me tocando através da oração que o pastor fez pela minha vida. Já durante a palavra, Deus falando muito forte ao meu coração. E no final do culto, quando eu fui, a minha esposa pediu, vamos procurar o casal para abençoar o casal. Eu disse, não, nós vamos no retiro. Eu disse, mas como? Tu está sentindo? Não, eu estou sentindo que eu fui curado nesta noite. Amém. Olha só, gente, o que é a fé. Você pode estar sentindo a dor, você pode estar ainda com aquilo no seu corpo, mas você, pela fé, você consegue ter convicção de que um milagre aconteceu. Eles vieram, ele já explicou, eles vieram para entregar um pacote de um retiro de casais para um outro casal, eles iriam abençoar um casal através dessa estadia no hotel, desse retiro, e quando chega no culto, Deus começa a ministrar no coração dele através da palavra, e ao final do culto a esposa questiona, para que nós vamos dar? Ele diz, não, nós não vamos dar para ninguém, nós vamos ficar com ele porque nós vamos para esse retiro. Isso é a fé. A fé faz você ver o que não existe. É a história da menina que disse para o papai, eles estavam orando para que chovesse, porque muito tempo não chovia naquela cidade. De repente, quando acabaram a oração, a menina correu até a despensa, pegou um guarda-chuva e saiu. O pai disse, mas por que você está levando o guarda-chuva? Ela disse, pai, a gente orou. E se a gente orou, tenho fé que vai chover. E se chover, nós precisamos de um guarda-chuva. É mais ou menos assim, né, Ronald? É agir pela fé. E naquele culto você teve a convicção, então, que você foi tocado por Deus. Sim, eu tive a convicção que Deus me curou naquele culto. Tanto que na semana seguinte, eu tinha consulta marcada com o médico de novo. E eu pedi para ele repetir os exames de sangue que eu havia feito, exames onde constatavam alguns índices que demonstravam o câncer.
E num primeiro momento até ele disse, não precisa repetir porque nada vai ter mudado. Olha só, gente. Eu lembro, Ronald, que quando terminou o culto você me procurou. E naquela noite foi uma noite muito especial porque realmente a gente percebeu que havia um mover muito intenso de Deus. E a gente sabe, as pessoas num momento como esse, elas se expressam sentimentalmente, elas choram. E eu lembro que o Ronald chorava muito e normalmente na nossa cabeça vem o pensamento, claro, né? A pessoa está passando por uma dificuldade, então por isso que ele estava chorando. Mas não era por isso que ele estava chorando porque Deus estava tocando e sarando a vida dele. E eu lembro, Ronald, que ao final você me procurou e disse para mim, pastor, a gente vai no retiro de casais e eu vou pedir para o médico para refazer os exames. Foi isso que o Ronald me contou naquele dia após o culto. E aí no outro dia, era uma sexta-feira, eu acho que você já conversou na sexta-feira mesmo com o médico. Eu não me lembro bem certa data, pastor, mas logo na próxima consulta, eu pedi para esse médico repetir os exames. No primeiro momento ele não queria, mas ele fez a requisição e eu repeti. Mas ele não queria que você refizesse os exames porque não havia necessidade, porque o tumor estava ali, a situação era aquela e não tinha como mudar aquele quadro sem que não tivesse feito até então nenhuma quimioterapia, nenhum tipo de tratamento alternativo. Então por isso que ele acabou relatando dessa forma. Exato, ele disse, não precisa repetir os exames porque nós não iniciamos o tratamento ainda. Vai gastar dinheiro por nada. Dinheiro e por nada. Mas eu insisti e disse, não doutor, eu quero refazer. E aí, por insistência, ele refez as requisições e eu fui refazer os exames, os quais até tenho aqui, e alguns indicadores aqui, VHS, que no dia 8 de setembro eu fiz esse exame, que foi uns dias antes do culto da quinta-feira. Se eu não me engano foi 15 de setembro o culto da bênção, que o resultado deu 40. E o normal é estar entre 3 e 8. Meu Deus. Um outro indicador, que é o beta-2 microglobulina. O normal é estar entre 609 e 2164. O meu estava em 6.359. E um outro também é desidrogenase, que o normal é estar entre 140 e 271 e o meu estava em 464. Totalmente alterado. Totalmente alterado. E aí o dia 15 foi o dia do culto, o dia da bênção, o dia da cura. E eu lembro até a palavra que eu preguei, Ronald. Foi a mensagem que diz que Deus, ele é o alfa e o ômega, ele é o início e o fim. E às vezes nós queremos colocar um fim na história que nós achamos que está chegando ao fim, e Deus diz, não é o fim ainda, isso é somente o começo de algo muito lindo que eu estou fazendo na sua vida. Eu acho que foi essa a mensagem, não foi? Amém. E aí depois fez os novos exames? No dia 9 de outubro eu refiz os exames. Não havia sido feito nenhuma quimioterapia? A quimioterapia estava programada para começar em novembro. Ok. Então no dia 9 de outubro eu refiz os exames. VHS, que o normal é estar entre 3 e 8, que estava em 40, agora estava em 7. 7? Estava 40 e agora 7, que está dentro da normalidade. Normalidade. O beta-2, que estava em 6.359, e o normal é estar entre 609 e 2.164, agora estava em 3.823. Não estava normal ainda, mas já tinha baixado a metade praticamente. E um outro exame, que é o desidrogenase, que o normal é estar entre 140 e 271, que estava em 464, tinha baixado para 175. Meu também Deus. dentro do normal. Ronald, esses exames foram feitos no mesmo laboratório? No mesmo laboratório. E quando você entregou esse exame ao médico, qual foi a reação dele? Bom, o médico no primeiro momento ele não... Não pediu um terceiro? Mas também não soube explicar o que havia acontecido. É um milagre. Mas eu disse para ele, doutor, é um milagre. Pode ser um milagre. Ele chegou a concordar, mas também não soube explicar dentro da medicina. o que havia acontecido.
O que aconteceu foi um milagre. Lucas 1,37 diz: aquilo que é impossível para os homens é possível a Deus. Não há nada impossível para Deus. E você que está nos assistindo, você pode ficar com esse testemunho maravilhoso e acreditar que não importa a situação de vida que você esteja vivendo, Deus pode operar um grande milagre na sua vida, como operou na vida do Ronald também. Ronald, e aquele antigo amigo médico, antigo não, amigo ainda, mas que foi o primeiro, você chegou a ter contato ainda com ele, referente à situação? Cheguei a conversar com ele e ele até concorda que foi a mão divina que agiu. Existem alguns médicos, né? A gente respeita a medicina, a gente crê que ela foi estabelecida, instituída por Deus também para nos abençoar, usando o homem para abençoar o homem. Agora, existem coisas que realmente fogem das mãos dos médicos e que mas que não fogem da mão do médico dos médicos. Está tudo sob controle dele e isso foi o que aconteceu. E aí, depois desse diagnóstico, Ronald, aí o chão voltou, tudo volta ao normal. O chão voltou, as dores já tinham praticamente totalmente desaparecido. Já pude voltar a deitar para dormir de novo. Mas mesmo assim, como o médico tinha indicado fazer as sessões de quimioterapia, eu creio que Deus age da maneira dele, mas cabe também a nós fazer a nossa parte. Exato. Mesmo assim, eu fiz as sessões de quimioterapia, só que com um resultado, efeitos colaterais praticamente zero, quando muitas outras pessoas sentem os efeitos muito fortemente, eu praticamente não senti nada. Tanto que eu ia fazer a quimioterapia, saía do hospital 7 horas, 8 horas da noite, ia para o shopping ainda passear, jantar com minha esposa, e no dia seguinte, às 8 horas, ia trabalhar. Então, não faltei nem um dia do serviço por causa da doença. Uhum. E depois, no final do ano, foi no retiro de casais ainda. Não, pastor, o retiro de casais foi em setembro. Ah, setembro, verdade. Foi logo então em seguida... Se eu não me engano, o culto da bênção foi dia 15. Aham. E o retiro foi... Dia 18, se eu não me engano. 18, logo naquele final de semana. Sim, entendi. Ô Ronald, diante de tudo isso que aconteceu, qual foi o momento assim que você diz assim, não, esse foi o momento que realmente eu tenho convicção... Eu quero acreditar que foi antes de você fazer esse exame de vir o diagnóstico, então você diz que o momento realmente que você diz assim, ó, não, eu tenho certeza que Deus me curou, foi no dia daquele culto. Foi no dia 15 de setembro, culto de quinta-feira à noite, culto da vitória. Ali você saiu convicto, eu estou curado. Eu saí convicto que Deus tinha me curado. Amém. E qual é a mensagem que você pode deixar para as pessoas que estão nos assistindo hoje? Vale a pena acreditar? Vale a pena crer? Vale a pena buscar o Senhor em tempo e fora de tempo? Olha para essa câmera aí e fale para aquelas pessoas que estão nos assistindo. Com certeza, desistir nunca, acreditar em Deus sempre. Não deixar a fé esmorecer nunca. Ter fé em Deus, buscar Deus, conhecer a Deus. Porque não adianta eu dizer que eu tenho fé em Deus se eu não conheço esse Deus. Eu preciso conhecer o Deus da Bíblia. E quando eu conheço esse Deus, Ele trabalha em meu favor. Amém, Ronald, amém. Diagnóstico não é destino. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso no próximo bloco. Eu quero orar por você. Por favor, não saia daí, a gente volta já. Igreja Remanescentes do Reino de Deus, uma família de braços abertos esperando por você. Rua Marechal Floriano Peixoto, 432, Centro Timbó, Santa Catarina. Maiores informações, remanescentes.org. Você ouviu no bloco anterior um testemunho extraordinário do Ronald, que foi curado de um câncer. Jesus tocou na vida dele e o curou. Quando a gente lê a Bíblia, a gente percebe que várias vezes Jesus tocou nas pessoas, elas foram curadas. Ele impôs as mãos, ele orou, ele liberou uma palavra e essas pessoas foram curadas. E diante desse testemunho, Ronald, surgiu uma ideia brilhante, né? Surgiu no seu coração um desejo muito forte de fazer algo. O que foi? Pastor, eu decidi escrever um livro para contar essa experiência, para ajudar outras pessoas também que talvez estejam passando por esse problema. Olha só, passou por um momento tão difícil da sua vida e decidiu escrever um livro. O livro é esse aqui, ó.
Lembre-se, isto é temporário. É um livro de bolso, é um livro pequeno, mas que conta esse testemunho que você assistiu aqui nesse vídeo. O livro ele chega em lugares aonde que nós não conseguimos chegar. O livro ele consegue entrar em hospitais, em lugares, como eu estava dizendo, que nós temos uma dificuldade de chegar. Então, eu tenho certeza que esse livro vai abençoar muito a sua vida. Nesse livro, Ronald, você conta todo esse testemunho. Sim, pastor, nesse livro eu conto o meu testemunho. Coloquei um capítulo mostrando para as pessoas como chegar a conhecer esse Deus. E também uma parte mais prática, onde fala um pouquinho dos suplementos e vitaminas que eu comecei a tomar para me ajudar nesse tratamento também. Então, muito interessante, gente. Lembre-se, isso é temporário, do Ronald Schmidt. Ô Ronald, e se a pessoa está nos assistindo, como que ela faz para adquirir esse livro? Eu tenho o meu Face. A gente vai deixar na descrição do vídeo aqui embaixo o Facebook, o endereço da rede social do Ronald. Você pode entrar lá então, inbox, solicitar, e aí você envia para o Brasil inteiro. Com certeza. O custo desse livro é quanto, Ronald? R$10. Gente, R$10 um livro como esse é muito barato. Na verdade, quem escreve livro sabe muito bem que a instrução ou a ideia de nós escrevermos um livro realmente é de abençoar, porque ninguém escreve livro para ganhar dinheiro. O livro é escrito para que seja compartilhado de seu testemunho, de sua biografia, enfim. Então você pode adquirir esse livro, lembre-se, isso é temporário. Talvez você conhece alguém que está passando por uma dificuldade, por uma luta, por uma tristeza muito grande e quem sabe até alguém que esteja com câncer e desacreditado pela medicina, desacreditado pelas pessoas, e isso já remeteu ele à morte, e talvez ele nem está de pé, como aconteceu com o Ronald quando ele descobriu, porque o Ronald se manteve de pé, mesmo diante de situações. Quem sabe esse livro seja um instrumento para que essa pessoa leia e consiga entender que existe um Deus acima de todas as coisas, que opera grandes milagres. Então, acesse aí a rede social do Ronald, vai em inbox, solicita o livro, R$10, ele envia para você, tem mais a despesa de correio que você vai ter também, mas isso ele vai conversar com você e você pode adquirir esse livro. Amém. Ronald, então vale a pena servir esse Deus, não é mesmo? Com certeza. E a gente não serve a Deus por aquilo que Ele faz, a gente serve a Deus por aquilo que Ele é, Amém. Não é mesmo? Amém. Então, quero agradecer você que ficou até agora nessa programação conosco. Ronald, muito obrigado pelo seu testemunho, que Deus continue abençoando sua vida, sua família, e que toda sorte de bênçãos continue sobre vocês em nome de Jesus. Amém. Nós vamos fazer uma oração agora. Eu quero orar por você que acompanhou toda essa programação, alguém da sua família. Compartilhe esse vídeo, marque as pessoas nesse vídeo que você conhece, que precisam ouvir um testemunho como esse, porque o testemunho ele edifica, o testemunho ele gera fé no coração das pessoas. E além do testemunho, nós queremos agora, neste momento também, orar pela sua vida em nome de Jesus. Eu não sei qual é a situação de vida que você está vivendo, mas esse Deus que tocou na vida do Ronald é esse Deus que agora pode tocar na sua vida onde você está e você passar a viver o seu milagre também em nome de Jesus. Então, da forma como você está, se você puder agora fechar os seus olhos, curvar sua fronte, eu quero orar por você em nome de Jesus. Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós oramos, meu Deus, neste momento, pela vida dessa pessoa que está nos assistindo. Essa pessoa, meu Deus, que talvez está passando por uma situação não muito diferente daquela que o Ronald passou. Uma enfermidade, ou quem sabe, Senhor, um problema de ordem emocional, um problema no seu casamento, um problema, meu Pai, que aos olhos naturais parece que não vai ser resolvido. Meu Pai, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, porque a Tua palavra diz que quem bate a porta se abre, quem pede recebe. Meu Deus, em nome de Jesus, toca neste coração, Senhor. Opera um milagre. Meu Deus, em nome de Jesus, aquilo que é impossível aos homens, Senhor, é possível a Ti. E por isso nós clamamos em nome de Jesus para que o Senhor visite este lar, para que o Senhor visite essa vida. Tire essa angústia, essa tristeza, arranque essa mágoa, Senhor. Meu Pai, convence essa pessoa a perdoar, liberar o perdão, se arrepender dos seus maus caminhos, meu Deus, pelo poder do nome de Jesus, e estabelece sobre este lar, sobre este ambiente, sobre essa casa, sobre essa empresa, esse leito de hospital, aonde essa pessoa está assistindo essa programação dentro do seu carro. Meu Deus, invade este lugar, Senhor.
toca nessa vida e faz um milagre, meu Pai, segundo a Tua vontade. Nós oramos, Senhor, eu ligo a minha fé juntamente com o Ronald e essa pessoa que está nos assistindo, para que essa unção, Senhor, invada este lar e que a bênção do Senhor, que enriquece e não traz dores, esteja sobre a vida dessa pessoa. Que o amor do Pai, a graça de Jesus e a comunhão com o Espírito Santo seja sobre a vida de todos nós. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Aqui abaixo do vídeo tem o endereço da igreja, as redes sociais. Não deixe de nos visitar. Venha um dia até a igreja. Eu quero muito te dar um abraço pessoalmente. Um forte abraço. Deus te abençoe. Fique com Deus e até mais. Igreja Remanescentes do Reino de Deus, uma família de braços abertos esperando por você. Rua Marechal Floriano Peixoto, 432, Centro Timbó, Santa Catarina. Maiores informações, remanescentes.org.